Um dos pontos mais importantes da obra de Albert Camus é a denúncia do niilismo, este niilismo moral, ético, espiritual, que leva as sociedades e os homens ao triunfo das ideologias totalitárias ou à violência terrorista, que crê na destruição como sendo capaz de criar uma realidade do nada. Encontramos essa denúncia em obras como Estado de Sítio, A Peste e O Homem Revoltado. E para compreendermos melhor essas obras, é necessário olhar para um outro autor que tanto se preocupou com esses temas. Este autor, de origem polonesa, é um dos mais intrigantes escritores da língua inglesa. Seu nome, Joseph Conrad. Ambos autores cresceram em exílio, seja físico, seja espiritual. Ambos os autores identificavam na natureza, no sol, no mar, forças que arrastam, ludibriam, dominam os homens, mas também revelam, forjam, educam estes mesmos homens. Em Conrad, talvez a obra mais indicada para entendermos o problema niilista seja o conto Um Anarquista, onde nos é narrada a vida de Paul, um anarquista de Barcelona, que relata como se envolveu com tipos anarquistas e suas ideias revolucionárias nascidas de uma bebedeira. Na narrativa, Conrad conta que Paul, no seu aniversário de 25 anos, sai com 2 amigos mecânicos para comemorar e beber. Lá pelas tantas, a diversão e a embriaguez dão lugar a ideias melancólicas, que disparam em sua mente. O mundo todo fora do café lhe pareceu mau e funesto, onde uma multidão de pobres infelizes tinha de trabalhar como escrava para o único objetivo de que uns poucos indivíduos andassem de carruagem e vivessem libidinosamente em palácios. Envergonhou-se de sua felicidade. A piedade pelo destino cruel da humanidade oprimiu seu coração. Numa voz engasgada de mágoa, ele tentou expressar esses sentimentos. Acha que alternadamente chorou e xingou. Seus 2 novos amigos se apressaram a aplaudir sua indignação humanitária. Sim, a quantidade de injustiça no mundo era escandalosa. Só havia um meio de lidar com o apodrecimento da sociedade: demolir toda a Sacrée Boutique. Suas cabeças vacilavam sobre a mesa, sussurravam-lhe com eloquência. Ele estava extremamente bêbado, louco de bêbado. Com um murro de ódio, saltou repentinamente sobre a mesa. Chutando garrafas e copos, gritou: Vive l'anarchie! Morte aos capitalistas! Retomemos Camus. A peça O Estado de Sítio, escrita em 1948, dramatiza o estado de calamidade que se abate sobre a cidade de Cádiz, na Espanha. A peça é composta de um prólogo e 3 atos, e apresenta personagens simbólicos de peculiar interesse. Diogo, o alter ego de Camus, o Nada, a Peste e sua secretária, a Morte. No prólogo, mostra os habitantes de Cádiz amedrontados pela aparição de um cometa, que é interpretado como um presságio de grandes males. No primeiro ato, a vida da cidade segue normalmente, até que surge novamente o cometa no céu e alguns dos habitantes caem mortos. Algumas medidas são tomadas para tentar prevenir que a doença se alastre, mas graças à inépcia dos governantes, a peste se alastra. No segundo ato, mostra os absurdos da burocracia levada ao extremo. O povo reclama direitos fundamentais, como o da propriedade privada, mas são argumentos demolidos pelo raciocínio frio e cínico de Nada, que passa para o lado da peste. E no terceiro e último ato, a peste é finalmente derrotada pelo povo, incitado por Diego, que ainda fará um último sacrifício para preservar a cidade. O sentimento a permear a peça será um medo, que se traveste de covardia diante do mal. A personagem que mais terá interesse para nós neste momento é o Nada, que vem a ser a representação do niilismo. Este personagem está constantemente bêbado e na sua embriaguez termina por tornar-se alcoólico da peste e de sua secretária, a Morte. Em uma de suas primeiras cenas, o Nada reafirma aquilo que René Girard vai identificar como sendo a principal característica dos personagens neorromânticos. São estes aqueles que acreditam serem independentes, autônomos, desprovidos de desejos. A cena se passa logo após um ato oficial determinar que notícias que causam alarme ou desordem devem ser consideradas mentiras. O Nada. Então, Diogo, que dizes isso? É um achado? Diogo lhe responde: é uma tolice. Mentira é sempre uma tolice. Nada. Não, mentira é uma política. Política que eu aprovo, porque visa a tudo suprimir. Ah, que bom governador temos nós. Se seu orçamento está deficitário, se sua esposa é adúltera, ele anula o déficit e nega o adultério. Cornos, vossas mulheres são fiéis. Paralíticos, podeis andar, e vós, cegos, olhai, é a hora da verdade. Prossegue ainda o Nada.
o assassinato do mundo. Ah, se eu pudesse ter inteiro diante de mim como um touro, com todas as suas patas trêmulas, com seus olhos faiscantes de ódio e seu focinho rosado onde a baba desenha uma renda suja. Ai, que minuto! Esta velha mão não hesitaria e ele seria batido de um só golpe, seria fulminado e tombaria até o fim dos tempos, através de intermináveis espaços. Preso, precisarás dele um dia. Nada. Não preciso de nada. Tenho desprezo suficiente para durar até a morte, e nada dessa terra, nem rei, nem cometa, nem moral, nada ficará acima de mim. Diogo lhe responde: calma, não subas tão alto, será menos amado por isso. E o nada finalmente responde: eu estou acima de todas as coisas, porque nada desejo. Voltemos a Conrad e o anarquista de Barcelona, que após a noitada de bebedeira e indignação é preso, e ao ver-se desempregado, eis que surgem os camaradas, arrombadores, loucos, homicidas, que o levam a cometer mais e mais crimes até o momento em que é deportado. E aqui temos a parte mais pavorosa do conto, talvez a mais absurda, se usarmos o termo estudado por Camus no mito de Sísifo, onde o personagem central é contaminado pela violência e para reconquistar sua liberdade interior, condenará de vez sua alma. Após o motim na cadeia, onde se encontra, armado de um revólver, Poe escapa com outros 2 prisioneiros. Com a arma em punho, é Poe quem domina a situação, obrigando os outros a remarem inexoravelmente em rota de fuga. Já prestes a atingir a liberdade, privado de sono, tão sonâmbulo como Meursault, personagem de O Estrangeiro, de Albert Camus, Poe entra em um delírio sanguíneo e comete não um, mas 2 assassinatos. Eu quero a liberdade, grita Poe furioso. Vive la liberté, berra aquele rufião do Manfil. Morte ao bourgeois que nos mandam para Cayena, logo saberão que estamos livres. O céu, o mar, todo o horizonte pareceu se tornar vermelho, um vermelho sanguíneo envolvendo o barco. Minhas têmporas latejavam tão forte que pensei se elas podiam ouvir. Como não? Como é possível que não entendessem? Ouvi Simão perguntar: já não remamos o suficiente? Sim, o suficiente, eu disse. Lamentei por ele, era o outro que eu odiava. Ele moveu seu remo com um longo suspiro, e enquanto erguia sua mão para enxaguar a testa, com ar de quem já cumpriu seu trabalho, puxei o gatilho de meu revólver e atirei nele, assim mesmo, ajoelhado, direto no coração. Ele tombou, com a cabeça pendendo para fora do barco. Não olhei de novo. O outro deu um grito agudo, apenas um guincho de horror, e então tudo ficou quieto. Ele caiu de joelhos, do banco do remador, e levantou suas mãos juntas diante do rosto, numa atitude de súplica. Piedade, sussurrou quase sem voz. Tenha piedade de mim, camarada. Ah, camarada, eu disse num tom baixo. Sim, camarada, é claro, bem. Então grita, vive l'anarquie. Ele abriu os braços, o rosto virado para o céu e a boca bem aberta, num imenso grito de desespero. Vive l'anarquie, vive! Caiu sobre o outro com uma bala na cabeça. Eu os empurrei para fora do barco, lancei fora também o revólver e então sentei-me em silêncio. Estava finalmente livre. Finalmente. Para os mais atentos, a semelhança com o personagem mais popular de Albert Camus, o seu estrangeiro, Meursault, é clara. Meursault também é dominado por este delírio, por esta febre, o mesmo sol, a mesma exultação, o mesmo sentimento de autoafirmação. A liberdade conquistada através do assassínio. Conquistar um sentido para a vida através dessas mortes dessacralizadas. E cada vez mais o niilismo irá produzir cadáveres para confirmar a sua razão. Mas esses cadáveres, essas vítimas despossuídas de significado, serão também fruto de leis antinaturais, de éditos governamentais incompreensíveis, da corrupção da linguagem e, finalmente, de um ressentimento atroz que se instala nas sociedades, reflexo de indivíduos cada vez mais autônomos e isolados. Eis o que encontramos de forma explícita na peça Estado de Sítio. Nesta peça, metáfora não apenas de totalitarismos tais como nazismo e comunismo, mas também uma denúncia da covardia das sociedades que se deixam corromper por ideias que visam a desumanizar o homem, ideias que corrompem as consciências, isto é, aquela faculdade dos homens de relacionar-se uns com os outros. Camus irá ainda denunciar o revolucionário niilista em sua obra O Homem Revoltado, onde a pergunta central é: existe algo que se possa fazer para melhorar este mundo injusto e sofrido, mas que não traga mais sofrimento e dor? E para aqueles que acham exagero na denúncia
ou que esta é a parte desimportante e menor das obras destes autores, lembremos essas palavras ditas pelo pai da Revolução Russa, Lenin. Só depois de termos derrubado, vencido e expropriado definitivamente a burguesia no mundo inteiro, e não apenas em um só país, é que as guerras se tornarão impossíveis. E do ponto de vista científico, seria portanto completamente incorreto e completamente não revolucionário se iludíssemos ou dissimulássemos exatamente o que é mais importante: o esmagamento da resistência da burguesia, o mais difícil, o que mais luta exige durante a passagem ao socialismo. Os padres sociais e os oportunistas estão sempre prontos a sonhar com o futuro socialismo pacífico. Mas aquilo que os distingue dos sociais-democratas revolucionários é exatamente eles não quererem pensar e sonhar com a encarniçada luta de classes e com as guerras de classes para tornar realidade este futuro maravilhoso. Talvez não seja necessário lembrar aqui o quão repugnado Camus fica ao ler essa declaração e o quanto a sua crítica a este modo de pensar o isolou dentro da intelectualidade francesa, a sécula e meretriz de totalitarismos e horrores ideológicos. É contra a dogmatização nihilista que se ergue a voz de Conrad e Camus, esta dogmatização denunciada com vigor por René Girard. Destinar os homens ao não sentido e ao nada, no momento mesmo em que eles se encontram com meios de tudo liquidar no piscar de olhos. Confiar o futuro do ambiente humano a indivíduos que a partir de agora não possuem outros guias senão seus desejos e seus instintos de morte não é muito reconfortante. Isso diz muito sobre a impotência da ciência e das ideologias modernas para controlar as forças que elas colocaram à nossa disposição. Portanto, contra o niilismo e contra o terrorismo, eis Joseph Conrad e Albert Camus.